Ser terapeuta, falando de amores e dores. A palavra terapia vem do grego terapeia e significa fazer o trabalho dos deuses, ou estar a serviço dos deuses, ou ainda a serviço do todo. Inspirada pela energia, pela atenção e pelo interesse do grupo com o qual estava trabalhando, eu havia falado sobre o sentido mais abrangente dessa palavra, da nossa profissão de fé, das possibilidades do encontro, da relação de amor tão singular que é constituída, ou que é construída. Foi quando uma participante do grupo, de olhos brilhantes e sorriso aberto, resolveu de repente fazer uma pergunta. Mas o que ocorre na alma do terapeuta ao longo dos anos do exercício de sua profissão e o que ele pode fazer a respeito das suas próprias dores? Assim, sem mais nem menos. Pensei comigo mesma, se eu fosse absolutamente transparente na minha resposta, quais as dificuldades que eu nomearia para alguém que esteja no início do processo de escolha do seu caminho profissional? Em que situação complicada você me colocou? De alguma maneira, você me flagrou, porque ando mesmo me questionando justamente sobre as dores inerentes ao ofício de ser terapeuta. Mas até então, esse tema era um trabalho interno, discreto, e você me desafia a colocar à luz do dia minhas indagações. Preciso de um tempinho para responder, afinal, não é qualquer resposta que está em pauta aqui, não é? Paradoxalmente, começando a pensar, para dar conta dessa profissão, só mesmo sendo inquieta e muito sensível. É justamente essa inquietude que nos move. A sensibilidade nos faz diminuir o passo e escutar com atenção. Os amigos perguntam como conseguimos ficar o dia todo ouvindo desgraças. Sempre a mesma coisa. E eu respondo que em 30 anos de clínica e de vida adulta, nunca encontrei duas pessoas iguais. A maneira pela qual cada um resolve sua própria vida é fascinante e criativa. Não quero com isso dizer que esteja de acordo com as suas escolhas. Mas, mesmo que essas escolhas sejam tortas, existe sempre uma tentativa de achar o melhor meio de sobreviver. Vejo mais como tentativas pessoais de enfrentamento da vida. Está certo, muitas vezes a escolha recai sobre um caminho destrutivo, anacrônico, mas quem tem alma não tem calma, já dizia o poeta Fernando Pessoa. Existem, isso sim, pessoas que são nutritivas e outras que são tóxicas. Das nutritivas, é óbvio, não precisamos dizer muito. São pessoas queridas, calorosas, que arregaçam as mangas e se empenham no trabalho. Caminhamos na mesma direção e como é fácil o seu desenvolvimento. As pessoas tóxicas podem contaminar o nosso ambiente, provocando náusea, mal-estar, vampirizando a vida alheia, roubando nossa energia e nos tornando impotentes, inclusive para trabalhar com elas que requerem tantos cuidados. Trabalham juntamente contra tudo o que mais necessitam e, ainda assim, com toda a dificuldade que o trabalho terapêutico apresenta, precisam também de atendimento. Afinal, não podemos viver só de fadas. As bruxas com maiores e melhores motivos precisam ser atendidas. Ainda não tenho respostas claras para você, que também pediu que eu falasse a verdade sem as devidas cortesias e rodeios. Começo por alguns depoimentos. Começando pelo privilégio. Um dos privilégios é ter a licença, a possibilidade de se estar em um nível muito alto de intimidade com uma outra pessoa. Permanecer junto dela até que encontre seu brilho e ver que existe um caminho singular para cada um. E torcer por ela, né? Irradiando energia, nos colocando nos bastidores, enquanto a pessoa está fazendo o seu trabalho. E se tivermos a paciência necessária de esperar, podemos ver e constatar muitas e muitas vezes que a mágica funciona. Com os outros, hoje tenho muita clareza de que quando estamos investidos da autoridade de ajudar os outros, a força, a lucidez vem junto. Desde que essa condição seja apenas para o nosso exercício profissional e não seja usada para servir a algum propósito pessoal ou ainda como instrumento de abuso de poder. Aí vem o primeiro ponto dolorido. Só não temos a mesma jurisdição conosco e com as nossas pessoas mais próximas. Já disseram que em casa de ferreiro o espeto é de pau.
O nosso olhar não tão treinado, essa nossa secreta mirada, pode até nos alertar que estamos entrando em território onde a areia é movediça, chegando a um beco sem saída, mas não temos a menor possibilidade de evitar o acidente. Somos vítimas de nosso próprio saber. Temos alguma possibilidade de previsão, mas só o suficiente para provocar aflição. Se ousarmos dizer em família alguma coisa, qualquer coisinha, vem a trágica resposta: lá vem você com a sua psicologia. E ao mesmo tempo, quando nos rebelamos e respondemos de forma mais humana, mais emocionada, lá vem: mas justo você, psicóloga, se comportando assim, desta maneira? Numa reunião social, alguém vem conversar e faz a fatídica pergunta: em que você trabalha? Hoje em dia eu uso o recurso de responder: sou professora. Todo mundo para por aí. Todos têm a vivência daquilo que é ser professora. E não é mentira, somos mesmo uma espécie muito diferente de professores. Já percebeu que alguns alunos e clientes se graduam, se formam, têm alta e nós passamos a vida indo às formaturas deles? E como terapeutas a gente não se forma nunca, nunca tem alta, sempre retornando ao ponto de partida e recomeçando. Agora, na mesma reunião social, caia na besteira de dizer baixinho, tímida e humildemente: sou psicoterapeuta. A reação é instantânea e dividida em duas possibilidades. A primeira, de afastamento: não vá me analisar. A segunda, ousada, mas dá na mesma também, ousada, mas dá na mesma, também é de afastamento. Então me diz como eu sou. 3 pontinhos. É quando a gente se revela uma coisa esquisita mesmo. É como se olhássemos para o mundo a partir de lentes sofisticadas, muito diferentes das demais. Estamos sempre garimpando à procura da palavra plena, em que o ser, o sentir e o expressar estão integrados na mesma direção. Esse momento é tão raro. Temos necessariamente de manter uma vida pessoal rica para sermos capazes de esperar com calma que a pessoa faça o seu trabalho no seu próprio tempo e não segundo a nossa expectativa. Estou me lembrando de situações em que atender dói. Por ocasião de perdas importantes, com o coração trespassado de dor ainda não cicatrizada, às vezes somos tomados por reações de tremenda impaciência em contato com clientes que ficam dando voltas em seus temas pessoais, que naquela constelação parecem banais, sofrendo por medo de sofrer. E ao mesmo tempo, o que é espantoso, em situações muito turbulentas, crises de passagem que nós enfrentamos, existem situações em que nos indagamos sobre quem teria de pagar a quem, uma vez que o atendimento nos trouxe alívio, constituindo-se num bálsamo para cuidar da nossa alma. Algumas pessoas acham que lemos pensamentos e morrem de medo de serem desvendados. E o pior cá entre nós é que às vezes lemos mesmo. Ai, gente. Lemos o texto, o pretexto, subtexto, supertexto, hipertexto e o infratexto. É a marca da profissão. Compartilhamos e reconhecemos o momento e a emoção da chegada, do encontro, da palavra que brilha, porque vem cheia de significado e inteireza. E ao mesmo tempo sabemos que não se trata de um momento previsível, passível de ser repetido por algum efeito técnico. Novo paradoxo. Trata-se exatamente de um momento em que arriscamos abrir mão de qualquer conhecimento, técnica ou experiência anterior e realmente entramos de mãos vazias, vestidos apenas com a nossa humanidade, que quase por milagre toca a humanidade do outro, e nos unimos num terceiro ponto que não é o meu nem o do outro. Nesse sentido, essas vivências que temos em nosso ofício, esse encontro real entre dois seres humanos, companheiros de vida, chegam ao nível do sagrado. E acho que é aí que ficamos enredados, esperando o próximo e altamente improvável encontro, com E maiúsculo, que nos remete à nossa própria solidão. Quanto à maioria daqueles que cruzam nossa vida, podemos mesmo caminhar junto com eles até que encontrem seu trilho, quando então ganham velocidade.
Nesse momento, ficamos no umbral de sua vivência, podemos chegar perto, mas quem transpõe aquele portão é ele, sozinho. Por mais que queiramos ir junto. E é assim que deve ser. Outro ponto causador de incômodo, vocês já repararam que quando estamos com algum sofrimento tematizado e o guardamos criteriosamente num cantinho e vamos ao consultório cuidar dos outros por força da nossa tarefa, justamente aí é que somos colocados diante de temas e lugares doloridos para nós, sem a possibilidade redentora da escolha. Revisitamos pontos e histórias em que a cicatrização na nossa alma ainda não está completa, e para lá somos levados à nossa revelia. Ter energia para abrir o espaço para que o outro encontre a si mesmo é como se quase nem existíssemos, nem respirássemos ocupando o menor espaço possível. Temos de aprender a deixar nossas próprias necessidades e desejos de lado, usando-as apenas como sinalizadores. Temos sempre a dupla tarefa de, estando alertas para o que se passa em nós, ao mesmo tempo nos estendermos até aquele que está conosco, sem que nos percamos, mas sempre a serviço do outro. Existe aí uma regra de abstinência, sacrifício que temos de levar profundamente a sério ao nos tornarmos profissionais. E depois de tudo, desse longo trabalho de alfabetização, passo a passo, toda a longa caminhada, quando atingimos o ponto do diálogo, da mutualidade, é hora de encerrar o processo. Para novamente abrir espaço e receber uma outra pessoa, começando do começo, e assim vamos, nessa ciranda eterna. E a partir desse ponto, tão desconfortável dessa hora da separação, porque desconhecida para ambos, em que também nós nos apercebemos de como essa mesma pessoa faz parte do nosso universo, e devagar vamos ensaiando uma nova relação, a de amizade, meio desajeitada. E é nesse ponto que finalmente, acho que vou repetir, finalmente somos libertados, deixando de ser personagens. Temos enfim a chance de sermos vistos em toda a nossa transparência, como seres humanos dotados de alma, que sempre estiveram ali, mas cuja presença não havia ainda sido invocada, e sendo perfeitos do jeito que somos. Concluindo, coisa estranha essa profissão, cheia dos sabores, cheia das possibilidades, cheia de possíveis disfarces, condenada à solidão pessoal pela proximidade com a alma alheia, abençoado em alguns encontros. E o que nos mantém nesse percurso? Será a onipotência, a loucura, a teimosia? A fé, acho.